Boa noite, amada igreja. Que a graça do Senhor permaneça conosco. Nós vamos continuar no livro de... Hoje nós vamos meditar no cântico de Simeão. Quero agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando. Está conosco aqui, pastor Hector. Eu acertei teu nome agora? Da outra vez eu não acertei, né? É filho da terra, né? Tio da nossa amada Jéssica. Tio do Lucas também, né, Lucas? Pastor, seja bem-vindo, queridos. Que Deus te abençoe. Filho de Tucuruí, saber que temos aí mais um pastor, filho de Tucuruí, a gente fica muito feliz. E quero também agradecer a presença da Larissa, né? Estava em Manaus, né? Estava junto com a sua mãe aí também, estava em tratamento. Sejam bem-vindas, queridas, que Deus abençoe. Tem alguém mais pela primeira vez nos visitando? Além dessa que eu falei, já é daqui de casa, né? Mas se tem alguém pela primeira vez, tem um sinalzinho. O Mauro, rapaz, olha aqui, Mauro, seja bem-vindo. O Mauro é amigo do Gabriel, veio aqui conhecer Tucuruí, né? Tá hospedado lá em casa. Filho de pastor, né? O pai dele é pastor presbiteriano e está aqui conosco também. Aí eu perguntei para ele se ele toca alguma música. O Gabriel disse: eu estou aprendendo com ele. Ele é o professor do Gabriel, então... O cara é o cara, né? Que bom, meu amado. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, verso 25. E nós vamos aí falar a respeito de Simeão e Ana. E aí nós vamos até o 38. Palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, verso 25, diz assim, estarei lendo a palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se a manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que já era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite com um propósito único de louvarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada cântico, pelos dízimos, as ofertas que foram entregues à tua casa.
Obrigado por cada vida, Pai, que chegou até aqui. Obrigado por aqueles que estão também conectados conosco, através do nosso canal. E que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Me usa, Senhor, nesse culto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos a primeira mensagem a respeito do livro de Lucas, que Lucas, quando resolveu, pelo Espírito de Deus, escrever o seu livro, ele empreendeu, ele investigou, ele fez uma investigação, procurou detalhes a respeito da vida de Cristo. E nós encontramos no livro de Lucas 3 cânticos. Nós encontramos o Cântico de Maria, nós encontramos, domingo passado, nós meditamos no Cântico de Zacarias, e hoje nós estaremos aqui o Cântico de Simeão. Esses cânticos nós não encontramos nos outros livros, nos outros evangelhos. Lucas, ele trouxe essa riqueza para nós através desses personagens que cantaram, que louvaram, que adoraram. E cada um deles, com o propósito de louvar a Deus, foi porque eles receberam a graça de entenderem que o Messias prometido tinha chegado. E nós encontramos esses personagens que Lucas registra aqui, nesses cânticos. A palavra do Senhor vai nos mostrar que eles estavam cheios do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre vai louvar a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre vai bendizer a Deus, ela sempre vai expressar gratidão, louvores, ela sempre vai expressar algo que venha realmente dar honra a Deus. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, da desobediência, que a Bíblia diz que o ser humano ele é guiado por um espírito. O espírito da desobediência e o espírito de Deus. O espírito da desobediência jamais vai levar alguém a louvar a Deus. O espírito da desobediência jamais vai levar alguém a dar honras a Deus. Sempre é honra para o homem. Sempre as canções, os cânticos, o louvor é para algo carnal, algo terreno, e nunca para o celestial, nunca para o Criador. E aqui nós encontramos esse homem chamado Simeão. Este era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu já comentei aqui, e eu gosto de comentar a respeito dos personagens bíblicos, quando nós encontramos os escritores que escreveram, na verdade, a respeito de personagens bíblicos, não foi criação do escritor. Nós sabemos que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus é que revelou a respeito dessa pessoa. Então, quando nós encontramos falando de uma pessoa, é Deus que está falando a respeito dessa pessoa. Não foi Lucas simplesmente. Lucas foi apenas um instrumento. Ele foi apenas um canal de Deus. Mas quando nós encontramos aqui, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, é Deus que está dando esse detalhe, dizendo que esse homem, Simeão, morava em Jerusalém. E olha o que diz o Senhor. Este homem era justo e piedoso. Nós encontramos Zacarias também com essa mesma descrição, que ele era temente a Deus, que ele era justo, e justo diante de Deus. E eu comentei aqui na mensagem passada, que ser justo diante dos homens não é tão difícil, dá para passar.
Você olha para uma pessoa e vê que essa pessoa, pela a vida que ela leva, você pode dizer, não é uma pessoa justa. Agora, ser justo diante de Deus, aí, como eu falei domingo passado, é outro nível, é outro patamar. Por quê? Porque você ser justo diante de Deus, nós enxergamos o quê? Apenas o físico. O que nossos olhos estão vendo, ou o que nossos ouvidos estão ouvindo. Agora, Deus não. Deus olha no profundo. Deus conhece toda a história. E quando a Bíblia diz que esse homem era justo, assim como foi José também, assim como foi Zacarias, esses homens que a Bíblia relata que eles foram justos diante de Deus, então você vê o nível de vida espiritual que esses homens levavam diante do Senhor, ao ponto do próprio Deus revelar dizendo que eles eram justos. E é o detalhe aqui que nós encontramos aqui, havia em Jerusalém, quer dizer, era um homem que morava numa cidade, como nós moramos. Era um homem que tinha uma vida espiritual, era um homem que tinha um temor a Deus, assim como nós. Se nós estamos aqui, é porque nós tememos a Deus. Nós moramos em Tucuruí. Agora, queridos, uma pergunta. E Deus, que nos conhece, conhece a cada um de nós, fosse usar um servo dele para falar nosso respeito, o que Deus ia inspirar um servo dele a escrever ao nosso respeito? Morava em Tucuruí. E aí coloca o meu nome, coloca o seu nome. Será que nós teríamos esse privilégio? A minha oração é essa. A minha oração a Deus, eu digo, Senhor, eu quero ser justo diante do Senhor. Eu sei que é uma guerra, é uma luta, é uma batalha, mas quando nós encontramos, queridos, esses personagens, é justamente para mostrar que esses homens de Deus, eles também eram falhos como nós. Tinham também seus problemas, lógico, da sua época, da sua geração, mas também tinham as suas dificuldades como nós. Mas o que fazia desses homens serem justos diante de Deus era justamente o temor que eles tinham a Deus. E é justamente isso que nós precisamos aprender com a Bíblia, aprender com esses personagens, para que nós possamos também, na nossa geração, sermos também justos diante de Deus. É impossível? É. Para o homem é, mas para Deus não. Os nossos méritos, jamais. Nossos esforços, jamais. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos faz justos. E louvado seja Deus. E glorificado seja o nome dEle, porque não está em nós. Assim como também não estava nesses homens. Essa justiça que eles tinham é porque Deus tinha dado a eles. É Deus que faz o homem ser justo. Não é o homem em si. Não um esforço humano vai poder fazer o homem ser justo. Mas quando nós buscamos naquele que justifica, quando nós colocamos a nossa vida naquele que é a coisa é diferente. Porque Ele tem o poder de pegar pessoas como nós e fazermos pessoas justas diante dEle, mesmo santo como Ele é. Mesmo santo como Ele é. E aqui, querido, nós encontramos dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui está a grande diferença. Aqui está justamente o que fez esse homem ser justo. É porque o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo, esse é o papel dele. O Espírito Santo que habita em nós é que vai fazer de nós pessoas justas. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra quando nós estamos errados, quando nós falhamos,
Quando nós estamos caminhando por caminhos que não é de Deus, o Espírito Santo, pela graça de Deus, vai nos mostrando, vai nos revelando. E o Espírito Santo estava sobre este homem. Agora um detalhe aqui no versículo 26, que diz que o Espírito Santo que estava sobre ele, revelara-lhe que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele teve da parte de Deus, ele ia ver. A Bíblia diz, o próprio Jesus, ele nos fala, que muitos profetas, muitos homens de Deus, queriam ver ele e não o viram. Muitos homens de Deus, que foram justos, que foram homens tementes a Deus, desejavam ver o Messias, mas não viram. Mas Deus, através do seu Espírito, revelara a Simeão que ele não morreria sem ver o Espírito, sem ver o Messias, sem ver o Salvador. Agora você imagina, esse homem olhando para um lado, olhando para o outro, quando ia se cumprir essa palavra? Quando que ela ia se cumprir? Porque com certeza Deus revelou a ele e ele agora estava aguardando. E ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia tudo que estava escrito a respeito do Messias. E ele estava ali aguardando. Ele estava esperando. Amados, a palavra de Deus nos revela que um dia Jesus vai voltar. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor da glória vai descer dos céus para buscar a sua igreja. Essa é uma promessa. Essa é uma revelação. E assim como Simeão aguardava, estava ali esperando que um dia ele ia ver o Messias, essa tem que ser a nossa esperança. Que um dia nós iremos ver face a face, não mais o menino, mas aquele que foi e que é o Salvador, glorificado. A Bíblia diz que ele está na majestade. A Bíblia diz que ele está à destra do trono de Deus. E a Bíblia diz que os nossos olhos irão contemplá-lo. A Bíblia diz que os nossos olhos irão vê-lo. E um dia nós seremos recebidos por ele. E as Escrituras nos traz essa certeza e essa convicção. Assim como o Espírito Santo de Deus revelou àquele servo dele que ele não morreria sem ver o Messias. A Bíblia nos garante que um dia nós iremos vê-lo como ele é, face a face. Ah, queridos, isso tem que encher os nossos corações de gratidão. Isso tem que encher os nossos corações de louvor, de adoração. Foi isso que encheu o coração deste homem. Por isso que ele cantou. Porque ele acreditou nas promessas de Deus. Aquilo que o Espírito falou a ele. E agora, olha a reação dele. Diz a palavra, movido pelo Espírito. Foi aonde? Ao templo. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Queridos, nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Espírito Santo nos guiando para o templo, para a casa do Senhor. Eu não estaria aqui pregando se não fosse o Espírito Santo me usando para falar à igreja. O Espírito Santo é que nos conduz para ouvir a voz de Deus. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações. O Espírito Santo que revelou as Escrituras. E é o Espírito Santo que nos conduz. Por que nesse momento os bares estão lotados?
Por que que neste momento você sai daqui da igreja e você encontra pessoas nas ruas, nas praças? Porque não é o Espírito Santo que está conduzindo, porque o Espírito Santo não leva para a praça na hora de um culto, o Espírito Santo não leva para bar, o Espírito Santo não leva para festas, o Espírito Santo leva para a igreja. O Espírito Santo leva para a adoração, para o louvor, para a comunhão. E foi isso que o Espírito Santo fez na vida daquele homem. Diz a palavra do Senhor que naquele momento que os pais levaram aquela criança para fazer como era de costume, diz a palavra que o Espírito Santo que estava nele, conduziu ele para o templo, para a casa do Senhor. Para a casa do Senhor. E olha a reação, diz a palavra, Simeão tomou nos braços aquela criança e louvou a Deus dizendo, queridos, era uma criança. Jesus não tinha uma estrela. Jesus não era diferente dos outros. Era uma criança. Como outra criança. E o que fez aquele homem? Enxergar, ver naquela criança que ele era o Messias. É o mesmo Espírito que faz nós olharmos para a Bíblia e ver que a Bíblia é as Escrituras. O mesmo Espírito que faz nós olharmos para os livros e quando nós encontramos no meio dos livros a Bíblia Sagrada. Esse mesmo Espírito é que mostra que essa é a palavra viva de um Deus vivo para uma igreja viva. É um livro. É um livro. Como muitos livros. Era uma criança como outra criança. Mas o Espírito Santo levou e quando ele olhou e viu aquela criança, ele tomou nos braços. Essa é a ação do Espírito. E essa é a ação do Espírito que faz com que nós entendamos, compreendamos que aqui não é um livro qualquer, é a palavra. É as Escrituras que nos revela quem é Deus, que nos revela o Deus Criador, o Deus mantenedor, o Deus Salvador, o Deus da glória, que se revela a nós através das Escrituras. E olha só o que ele canta. Diz a palavra do Senhor. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele não confiou em outra coisa a não ser na palavra. Ele confiou na palavra. E é nessa palavra, meu irmão, que você tem que confiar. E eu devo confiar nela. E ele diz aqui, pode despedir em paz agora o teu servo. O que ele está dizendo? Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do que está me esperando. Por quê? Porque a tua palavra, eu confio nela. E eu sei que tu és o Deus que revela algo tremendo a respeito da eternidade. Quantas pessoas podem dizer isso? Podem dizer, eu estou preparado, eu posso morrer. Eu lembro que uma vez no Fantástico passou uma reportagem de um nordestino que ele construiu o seu túmulo. E ele construiu em cima de uma colina. E lá ele fez um local bonito, uma visão, uma coisa mais linda. E o repórter perguntou para ele, por que você fez aqui? Porque aqui eu vou passar minha eternidade olhando para essa colina, olhando para esse vale. Coitado. Preparou um túmulo, mas não preparou o lugar da sua alma com Deus. Tem muitos que investem. Tem até consórcio, né? Para pagar o caixão. Tem muitos que preparam até o túmulo para que a família não tenha despesa. Sou contra. Mas preparar túmulo
Preparar caixão sem preparar a alma para a eternidade é a maior loucura que uma pessoa pode fazer. Passou também uma vez no Fantástico que duas filhas estavam brigando porque uma mandou congelar o corpo do pai. Porque ela congelou o corpo do pai para que um dia, quando a ciência viesse descobrir o retorno da vida, o pai dela pudesse voltar a viver. E com isso estava gastando a herança. E a outra entrou na justiça para parar com isso, porque a herança estava indo embora, gastando com todo aquele custo que estava tendo com o pai congelado. E eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura. Que loucura. Irmãos, este homem de Deus está nos ensinando que a morte é apenas uma passagem. É apenas um estágio. Que nós podemos dizer, eu agora posso me despedir em paz. Olha só o que ele está dizendo, agora podes me despedir em paz. Morrer em paz. Irmão, isso é loucura para o mundo. Isso é loucura para aqueles que não acreditam na Bíblia. Morrer em paz? Meu irmão, olha o que a Bíblia está falando. Olha o que a Bíblia nos garante. Que nós, quando morrermos aqui, nós vamos morrer em paz. Por quê? Porque do outro lado estará nos recebendo o príncipe. O príncipe da paz estará do outro lado, nos aguardando. Nos aguardando. Ah, queridos, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus, eu fico maravilhada quando eu começo a meditar nas Escrituras e deparo com textos como esse, falando diante da morte. Todos nós temos um temor da morte, não é verdade? Você lembra ano passado, quando a minha esposa botou vários grupos que eu estava morrendo, e ela desesperada, e eu lá tranquilo, e a minha me lambendo aqui, ó. Quando eu acordei, tira essa cachorra daqui, gente. Estava em paz. Por quê? Porque se Deus tivesse me levado, eu sei que eu não queria naquele momento, que ainda tenho que curtir ainda, né, e pregar muito o evangelho, ver meus netos nascerem, mas é isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Morrer em paz é você confiar na palavra. Ele está dizendo aqui, eu posso morrer em paz. Por quê? Porque eu confio na tua palavra. É a palavra de Deus que nos dá garantia. É o Espírito Santo, através da palavra, que nos traz essa certeza que o céu é nosso, que o reino celestial é nosso. Por isso que ele cantou. Por isso que ele louvou a Deus, dizendo, eu posso morrer em paz. Eu posso morrer em paz. E ele diz mais, por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação. Era uma criança. Era apenas uma criança. Mas ele olhou e o Espírito de Deus revelou e disse, aqui está o Salvador. Aqui está o Messias. É apenas um livro. É apenas um livro. E muitos questionam dizendo, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Mas foi homem que escreveu. Louvado seja Deus que foi homens santos que escreveram. E por causa dessa palavra, nós podemos dizer para o Senhor, Senhor, eu posso também me despedir em paz, porque eu olhei e vi, e eu entendi que a tua palavra me garante uma eternidade. Não no cemitério, não no túmulo, mas na glória. Na glória. Aí depois ele continua dizendo, meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Veja, queridos, que ele está dizendo aqui que Deus preparou o Salvador,
já tinha anunciado, os profetas já tinham falado, já tinham profetizado, e ele aqui faz a declaração dizendo que ele tinha sido preparado diante de todos os povos. E louvado seja Deus, porque incluiu nós. Não foi só os judeus, nós também fomos incluídos. E aqui nós estamos recebendo essa graça também, porque essa salvação, ela chegou até nós. E olha o que ele diz aí: luz para revelação aos gentios, somos nós, e para a glória do povo de Israel. E aí diz a palavra aqui que a mãe, o pai e a mãe, ficavam ali admirados. Estava ali Maria e José, admirados por tudo que estavam falando a respeito daquele menino. Mas ela também sabia que o seu filho era o Messias. Ela ficava admirada, porque ela estava contemplando o agir de Deus. Ela estava contemplando justamente aquilo que Deus tinha falado para ela quando ela ficou grávida. Ela estava ali contemplando tudo aquilo ali, porque ela estava vendo o Espírito Santo de Deus agindo, trazendo não só para ela, como ela já sabia, José já sabia, mas também aquele homem também sabia que aquela criança era o Messias. E eles estavam admirados. Queridos, quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a Cristo, e começamos a ver pessoas declarando fé em Cristo, declarando que Cristo é o seu Salvador, que Cristo é o Messias, que Cristo o salvou, nós também ficamos maravilhados. Nós também ficamos maravilhados quando nós olhamos para pessoas que estavam em trevas, pessoas que estavam perdidas. E aí nós encontramos pessoas declarando, como esse homem declarou diante dos seus pais. E diante dessa declaração, ele faz aqui dizendo que este menino, ele está destinado tanto para a ruína, como também para o levantamento de muitos em Israel, e ser alvo de contradição. Veja que Simeão, ao cantar, ao profetizar, ao declarar, ele fala aqui a respeito do que iria acontecer quando Jesus crescesse, quando Jesus se manifestasse. Diz aí que ele seria destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. E até hoje, isso tem acontecido. Muitos têm se levantado, muitos têm sido salvos, muitos têm sido restaurados, muitos têm recebido a graça da salvação na pessoa de Cristo. Mas muitos têm sido condenados, porque têm desprezados, não têm crido, não têm confiado, não têm servido. Desprezam a Bíblia, desprezam o culto, desprezam a adoração a Cristo. Isso é ruína. Por quê? Porque não vão encontrar do outro lado o Salvador. E aí ele fala sobre uma espada que ia transpassar a alma ali da própria Maria, e foi justamente o que aconteceu. João nos revela isso, né, quando Jesus foi crucificado. Maria estava ali do lado da cruz, sofrendo, porque o seu filho, mesmo ela sabendo tudo o que ela sabia a respeito dele, mas ela era mãe, e ela recebeu essa punhalada, essa espada atravessando a sua alma. E a partir do verso 36, agora nós encontramos uma senhorinha. Engraçado que a gente tem a impressão de olhar para Ana como uma baixinha, né? Por quê? Porque nós tínhamos aqui uma Ana que ela era baixinha, que era a mãe do Getúlio, né? Que Deus a conduziu, que Deus a levou. E como ela era baixinha, e as nossas Anas também que não são muito altas, né? Eu tenho a impressão que essa Ana também era baixa, viu, Anas? Nós temos aqui várias Anas, né? E não são mulheres altas. Eu tenho a impressão que essa Ana também ela era uma mulher baixinha, né? E ela aqui diz a Bíblia, né, que ela já tinha simplesmente 84 anos e era viúva. E olha o que a Bíblia diz: chegando 38, naquela hora. Meu irmão, que mover de Deus, hein? Como é que estava aquele templo naquele dia? José, Maria,
o Messias ali, Simeão louvando e cantando, e essa mulher, que a Bíblia diz que ela não deixava o templo, que ela vivia em oração, que ela vivia em jejum, ela chega naquele momento, ela entra naquela hora. Olha que lindo, olha o agir de Deus aqui. E diz a palavra do Senhor que ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Para quem? Para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ah, meus irmãos, quando nós entramos aqui no templo, se você tem o Espírito Santo de Deus, e quando nós começamos a cantar e louvar aqui, não tem como fechar os lábios. Eu fico triste quando eu olho para pessoas que estão na igreja e não cantam. Pessoas que estão na igreja e parece que estão voando. Às vezes estão até em celular. Ah, mas como é triste. Pessoas desprezar um culto. Desprezar um momento de unção, de louvor, de adoração. Trocar por um celular, trocar por tantas coisas. Esta baixinha, ela entrou ali, e o mover de Deus estava ali, a unção de Deus estava tomando conta daquele culto, daquele momento ali, e a Bíblia entra. Acorda! Porque o mover de Deus estava naquele lugar, e tem pessoas aqui dormindo. Acorda, meu irmão, acorda para a vida. O mover de Deus estava naquele lugar. Aquela mulher, ela entrou, e a Bíblia diz que ela estava ali simplesmente dando graças a Deus, louvando a Deus, não estava dormindo como muitos estão aqui dormindo. Acorda para a vida, acorda para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Acorda para o que Deus está fazendo e preparando o teu futuro. Não é o cemitério, é a glória, é o céu. Acorda. Olhe para essas escrituras, olha para a Bíblia, como aquele homem olhou para aquela criança. Porque aqui está, futuro, igreja. Aqui está revelado o novo céu e a nova terra, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E o que ele vai encontrar? Vai encontrar fé na terra? Essa foi uma pergunta que Jesus fez. Será que ele vai encontrar fé na terra? Será que vai encontrar alguém crendo? Será que vai encontrar alguém sendo justos? Irmão, o mover de Deus estava naquele lugar, mas eu louvo a Deus porque também está aqui. Porque o mesmo Espírito está aqui, falando a nós. Está falando a nós. O mesmo Espírito. A mesma palavra. O mesmo Deus tem falado a essa igreja. Tem conduzido essa igreja para o templo. E é aqui, no templo, que nós nos deleitamos. Olha só, Maria, José, o Messias, Simeão, Ana. Uma igreja. A igreja estava ali. Muitos estavam ali e não viram isso. Muitos que estavam ali não creram. Mas esses creram. E muitos que já passaram por aqui também deixaram de crer. Nem crer, na verdade. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Domingo passado eu encontrei a Fernanda e o Fernando lá no restaurante, e a filhinha dele falou assim: pastor, você saiu da igreja? Olha, e você está aqui no restaurante? Ela achava que eu morava aqui, que ela só me vê aqui, né? É porque eu amo isso aqui, minha querida. Eu amo esse lugar. Eu amo. Hoje, 6:30 da manhã, eu estava aqui, joelho. Porque eu amo essa casa. Eu amo essa igreja. Porque eu amo o Senhor. Ame o Senhor.
ame a igreja e se envolva com a igreja. Olha o que diz a Bíblia, chegando naquela hora, ela entrou, e ela percebeu que tinha algo diferente, e ela viu que tinha algo diferente. Ela também era uma cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, e quando nós estamos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, nós não queremos nem que o culto pare, né, irmãos? Estou olhando para a hora aqui, já 8h22, nós vamos ter que parar, né? Minha vontade é, mas dia 31 eu vou até a meia-noite, viu? No dia 31 nós vamos até a meia-noite. Queridos, que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui compreendendo, entendendo que a redenção, ela foi aguardada, ela foi manifestada e ela chegou até nós. Não saia daqui sem acreditar na Bíblia. Não saia daqui sem louvar a Deus. Estava conversando com o irmão Ica, ele disse, irmão, mas como é que eu louvo a Deus? Se eu não sei cantar? Eu digo, meu irmão, louvar a Deus não é só cantar, porque eu também não sei, né? A gente louva a Deus sendo o que nós somos. O Senhor é um pai amoroso, você é um neto que os seus netos lhe amam, você é um esposo que a sua esposa, que você cuida da sua esposa, você está louvando a Deus. Meu irmão Ico, você louva a Deus quando você é um pai, quando você é avô, quando você cuida da sua esposa com carinho, quando você é esse homem carinhoso, que ama a igreja, que ama estar aqui no nosso meio. Isso é louvar a Deus. Não é só cantar. Tem muitos que cantam e não louvam a Deus. Tem muitos que têm uma voz linda, mas não louvam a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu glorifico o teu nome, porque a tua palavra é viva, a tua palavra traz vida, a tua palavra nos desperta para te louvar, para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. O Espírito do Senhor conduziu vidas aqui nessa noite. E o teu Espírito me usou mais uma vez nesse púlpito para falar à tua igreja. Ó Deus, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza que o céu é nosso. E que um dia nós veremos face a face o Senhor, porque é promessa do Senhor. Edifica a tua igreja, sustenta a tua igreja, abençoa a tua igreja. E não deixa, Pai, que venhamos para cá para ficarmos, ó Deus, sem ver, sem entender, sem compreender, sem te louvar. Desperta cada um de nós, para que possamos, ó Deus, te adorar na beleza da tua santidade. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor aqui presente e espalhada por toda a terra, hoje para todo sempre.